Olá, muito boa noite a todos. Eu me chamo Fábio Coelho da Rosa, Alaganju, Onurumilaba, Baiobe, Falomã, Babalaú na cultura afro-cubana de Ifá, afiliado de Anderson da Silva Teles, a Onurumi Locanamês de Fauedé, e hoje o boniado de Aô Rossano Alexandre da Silveira, Onurumi Lossalo Fobeyo e Faori. E é com imensa satisfação que volto aqui para participar desse projeto que tem como principal diretriz divulgar um pouco do que é Ifá. E hoje fica ao meu cargo falar um pouco do Ifá Obarameje. Obarameje, que vem a ser o sétimo Odu na ordem intransferível de Ifá, dentre os 16 Odus de Ifá principais. O que faz dele um meje é que, na sua forma gráfica, a primeira coluna e a segunda coluna são idênticas e iguais. Tem uma frase nesse Odu que diz que a sua língua é o seu leão. Se você deixar, ele te devora. Tudo aquilo que você fala ou se pronuncia tem uma consequência na sua vida. Então, cabe a você adquirir o conhecimento das causas e dos fatos antes de falar alguma coisa. A forma de se comunicar nesse Odu é uma coisa fundamental, né? Já que diz também nesse Odu que quando a boca não fala, não se morde a língua. Então você tem que saber tudo aquilo que você deve falar, como falar e quando falar. Por mais que você fale a verdade, você deve sempre saber como pronunciar essa verdade para os demais. Foi perguntado a um sábio qual seria o melhor alimento a se fazer para um povo. E ele falou que o Elenu Malu, a língua de boi, seria um ótimo alimento a se fazer, a se cozinhar. Tempos depois foi perguntado a esse sábio qual seria o pior alimento a se cozinhar para um povo. E ele tornou a dizer que a língua seria o melhor alimento, seria o pior alimento a se fazer para esse povo. E foi questionado o porquê que ele disse que a mesma coisa seria melhor e depois ele tornou a dizer que essa mesma coisa era pior. Ele falou que com uma língua você pode construir um povo. E com essa mesma língua você tem o poder de destruir esse povo. Então tudo aquilo que você pronuncia, como você conduz a um povo, tem esse poder de construir ao povo. Se você fizer isso ao contrário, você tem o poder de destruir. Nesse Odu também tem uma outra frase que diz assim: aquele que morre sem saber, morre diferente daquele que aprende e que morre sabendo. Isso daí diz que a humanidade precisa, de todas as formas, buscar ao conhecimento para se desenvolver. Eu separei um Itam, que narra uma determinada história aonde o Baramejo era muito pobre e as pessoas até acabavam desacreditando nele, tratavam ele como um mentiroso. De tempos em tempos, Olofen mandava buscar aos babalaus para sua casa, para que fossem visitar, né? Com isso, os babalaus de imediato se propuseram a ir para a casa de Olofen, e assim, chegando lá, tinha uma grande festa, um grande banquete, eles comeram, beberam, conversaram, se divertiram, e ao ir embora, Olofen lhes presenteou
uma abóbora para cada um. Ao regresso para casa, eles passaram pela casa de Obara. E Obara lhes convidou a entrar, já que ele tinha feito ebó e tinha feito uma consulta com o Ifá, e Orúmila disse que todos aqueles que chegassem à sua casa, que ele os tratasse bem. E assim ele fez, ele respeitou o que Orúmila falou, para que pudesse prosperar na sua vida. Com isso, os seus irmãos, que assim passaram pela porta dele, não confiaram muito de entrar na casa de Obará, porque achavam que ele era um grande mentiroso, que ele estava mentindo, que ele não tinha o que comer e estava oferecendo comida aos irmãos. Mas eles entraram, comeram, beberam, passaram pernoite e logo em seguida, no outro dia, resolveram ir embora. Com isso, eles achavam que aquele presente que Olof havia lhes dado era ineficiente e acabaram deixando todas aquelas abóboras para Obará como um presente. Em seguida, um tempo depois, Olof pediu para que esses mesmos sacerdotes voltassem até a casa dele para saber como eles estavam depois daquele presente. E lhes perguntaram, ele contestou, dizendo como estava a vida deles depois daquele presente. E eles relataram para Olof que tinham deixado todas aquelas abóboras que ele havia lhes dado para Obará, na casa de Obará. Então Olof falou: vocês deixaram na casa dele uma grande riqueza, porque aquelas abóboras estavam recheadas com pedras preciosas, com ouro, com virtudes, e assim vocês o deixaram lá. E Obará se fez rico, e por intermédio de Ifá, ele acabou se tornando um dos mais ricos daquela região. Com isso, é interessante que nós afirmemos que esse é um Odu onde a mentira e a falta de verdade, de fatos, pode trazer grandes problemas para a vida da pessoa. A pessoa deve agir sempre com clareza em tudo aquilo que ela faz. Obará, de mais pobre, passou a ser o mais rico, por ser humilde. Essa humildade é que Ifá prega dentre os seus adeptos e para a humanidade. Todos aqueles que abaixam a cabeça para aprender tendem a ser grandes sacerdotes no futuro, tendem a ser grandes personas no futuro, né? Já que a humanidade precisa da busca do conhecimento. Então, estude, corra atrás e não deixe a sua vida passar. É muito eficaz para você cuidar da cabeça todas as vezes que Ifá determina. Então eu me despeço aqui com uma frase bem filosófica desse Odu, que diz assim: o tempo é lento para aqueles que sabem esperar, muito rápido para aqueles que temem. Para aqueles que sofrem, o tempo é angustiante. Para aqueles que são alegres, o tempo é muito curto. Mas para quem ama o tempo é uma eternidade. Muito boa noite a todos, e Borobó e Boxexê, e até o próximo vídeo. Axé-ô.